Matheus, é um tema difícil para o ministro-presidente Edson Fachin, mas o que ficou me parecendo, a partir daquela nota que ele publicou, aderindo a essa defesa explícita do Supremo Tribunal Federal, falando em ataques à democracia, até pontos questionáveis daquela nota, muitos especialistas chegaram a criticá-la, foi também alvo de críticas dentro do Supremo Tribunal Federal, mas é uma nota que ela vem até na sequência de uma publicação do ministro Gilmar Mendes, que até aqui era essa voz ativa contra a criação desse código de conduta. Por isso, há essa avaliação ali nos corredores do Supremo que pode haver abertura para um diálogo, para distensionar um pouco mais também essa resistência dessa ala de ministros que não querem a criação desse código de conduta. Hoje teve uma entrevista muito importante no Estadão em que o ministro revela algumas das suas ideias, até de como incorporar esse código de conduta. Matheus, quais são as pistas que o comportamento do Fachin na semana passada e hoje, com essa entrevista dão para a criação desse código de conduta, ou de como será o comportamento do Supremo diante desse barulho que a gente vê sobre a crise do Master? Exato, Tainá. Os últimos dias e as últimas pistas dadas são muito relevantes para a gente tentar desvendar o que vem pela frente em relação ao Código de Conduta. Só para complementar a análise muito bem feita que você acabou de fazer, essa visita ao ministro Celso de Mello também não é um movimento qualquer. O ministro Celso de Mello foi o decano do tribunal por muitos anos, indicado ao Supremo pelo Sarney lá em 1989, ficou mais de 30 anos no Supremo, ele já deixou o tribunal, não tem mais direito a voto, mas ele tem uma respeitabilidade muito grande, sempre foi visto como uma espécie de reserva moral do Supremo, portanto o apoio de Celso de Mello, apesar de não ser um dos ministros, é sim muito relevante e também revela bastante para a gente um pouco dos passos que o presidente Fachin tem dado para conseguir pavimentar o caminho, aglutinar a maioria em favor do Código de Conduta que ele quer aprovar e quer deixar como legado da sua presidência no tribunal. A entrevista de hoje também nos dá muitas pistas. Essa questão, por exemplo, dele dizer que tem maioria a favor do Código, mas que a maioria não é a favor do timing, por achar que ano eleitoral o tribunal fica muito exposto e por isso não é o momento adequado de julgar a conduta dos ministros, também tem uma repercussão interna. Qual que é a leitura? A ala do tribunal que é contra o Código de Conduta ganhou tempo, ou seja, não é uma vitória definitiva, uma vez que isso não foi enterrado, mas o fato de o ministro admitir que não tem maioria para, neste momento, aprovar o Código, é um indício de que a ala contrária conseguiu jogar para frente o debate e deixar esfriar a situação para que isso seja discutido lá na frente ou nem seja discutido, é o que a gente ouve nos bastidores. Por que nem seja discutido? Como o time ali que o ministro Edson Fachin deixa claro é a questão eleitoral, o pós-eleitoral, o cenário pode ser muito diferente. Vamos supor que o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, ganhe do atual presidente Lula e que a ala bolsonarista da política faça a maioria no Senado, o contexto será outro, a conjuntura será muito diferente. O Supremo estará na defensiva, uma vez que com maioria bolsonarista no Senado, o pedidos de impeachment tem mais chance de ser aprovado, o Supremo vai estar na defensiva e, portanto, o Supremo na defensiva é muito pouco provável que, num cenário de Flávio Bolsonaro eleito, com maioria bolsonarista no Senado, o Supremo se debruce sobre um código de ética, se debruce a discutir a conduta dos próprios ministros, pelo contrário, adotará uma posição defensiva de dizer que o Supremo é um guardião da democracia, que não precisamos mexer no tribunal e, portanto, isso pode mudar muito. Uma votação agora do código de ética, por exemplo, o próprio ministro Fachin diz na entrevista ao Estadão, uma longa entrevista esclarecedora, que neste momento ele acha que seria adequado porque o tribunal já superou o julgamento da tentativa de golpe de Estado, portanto ele diz que o país vive uma normalidade democrática e que esse seria um ambiente adequado para discutir o Código de Conduta. Caso isso não aconteça, uma reeleição, por exemplo, do presidente Lula e acabe o Senado indo para uma vertente mais contra o Supremo não terá ambiente para julgar um Código de Conduta nesse contexto. Portanto, a leitura nos bastidores Fachin teve uma derrota temporária,
A ala contrária à conduta teve uma vitória também temporária, mas, a depender do desenrolar, pode ser que a ala contrária acabe prevalecendo, ao mesmo tempo que, caso o presidente Lula se reeleja, Fachin fez esse gesto em direção ao ministro Dias Toffoli para tentar amenizar, apaziguar os ânimos, e ele pode sim ter uma vitória, mas vai depender muito do contexto eleitoral, como ele mesmo disse na entrevista, né, Tainá?